Tem dias que a gente se pega olhando para a vida dos outros e pensando, parece que tá todo mundo indo tão bem e eu tô aqui. Parece que a vida de todo mundo tá andando, indo pra frente, menos a nossa. E isso é tão frustrante, mas ao mesmo tempo é engraçado quando a gente para pra pensar que a gente nunca tá contente com o que a gente tem e a gente nunca tá contente em onde a gente tá. Justamente porque a gente fica se comparando com pessoas que a gente muitas vezes nem conhece. Claro que existe muita comparação com o vizinho, com a amiga, com a prima, com, sei lá, com a tia, com o papagaio, enfim. Mas a comparação com pessoas que a gente nem conhece, pra mim, é uma das piores. E isso é muito louco, porque às vezes a gente nem percebe que tá se comparando. Às vezes a gente só sente um vazio, uma tristeza, uma sensação de que tem alguma coisa faltando, tem algo incompleto, quando na verdade é só uma comparação totalmente injusta. E essa tristeza, essa cobrança que aparece do nada, sempre vem acompanhada de, pô, mas fulano tem a minha idade, já conquistou tudo aquilo, fulano tem casa, tem carro, e eu aqui, parada, estagnada. Isso é um dos maiores problemas da minha vida, você sabia? Que é uma saladinha? E eu vou te falar o porquê. Eu sempre fui o tipo de pessoa que tinha amizades mais velhas. Eu sempre acabei sendo a neném do grupo. Suquinho de acerola me fez lembrar da minha avó. Minha avó pulava o muro da casa da vizinha pra pegar a acerola no pé pra fazer suco pra mim. Saudade dela. Enfim. Eu sempre fui a amiga mais nova. Então, consequentemente, quando vinha esse momento de comparação, eu sempre me comparava com pessoas que eram 5, 10 anos mais velhas do que eu. E eu fazia essa comparação totalmente injusta, mas de forma inconsciente. Então eu estava sempre muito frustrada. Eu chegava em um objetivo e parecia que o meu próximo objetivo estava tão absurdamente longe, mas é porque não era para aquele objetivo ser um objetivo meu ainda. Faz sentido? A fome que eu tava. E aí eu paro pra ver hoje em dia como que as coisas estão funcionando. Meu, a internet, ela é a melhor e a pior invenção de todas. É incrível como as pessoas fingem ter uma vida na internet e a gente acredita, quando na verdade é tudo falso. É a pessoa postando um corpo extremamente maromba, definido, falando que é dieta e treino. Na verdade, ela tá injetando bomba, tá fazendo plástica, mas a gente tá se comparando com o corpo dela, só podendo fazer dieta e treino, enquanto ela tá na bomba e na plástica e dizendo que é dieta e treino. Ou então, aquele influenciador que tá sempre viajando, sempre postando paraísos na terra, assim, com um dinheiro que na verdade foi muito sujo, com dinheiro de casa de apostas, por exemplo. E isso não é uma crítica específica a ninguém, é um comentário.
Às vezes é um dinheiro que veio da lágrima de outra pessoa, sabe? E ele tá lá feliz, ele, ela, enfim, tá lá feliz publicando fotos e você tá almejando aquela viagem também, mas você não tem a grana pra ir. Justamente por quê? Porque é uma grana que veio da sujeira, que veio da manipulação, que veio de algo ilegal. E não é assim que a gente tá levando a nossa vida. Então a gente nunca vai chegar naquele ponto, naquele patamar. E é assustador a quantidade de gente que normaliza isso. Eu tive uma conversa com a minha prima recentemente, fui jantar na casa dela e a gente estava trocando uma ideia sobre isso. Nós somos, acho que 8 meses de diferença uma da outra, eu sendo mais nova. E a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a infelicidade, sobre comparação. E eu falei pra ela, nossa, quando você conseguiu a sua casa, eu invejei isso. Não uma inveja ruim, uma inveja negativa. Foi uma inveja de comparação mesmo. De, pô, a gente tem quase a mesma idade. Por que ela tem a casa dela e eu não? O que eu fiz de errado pra não conseguir uma casa enquanto ela conseguiu? Óbvio que foi uma casa suada pra ela. Mas por que ela tem e eu não tenho? Aí ela virou pra mim e falou assim, Duda, e isso eu achei muito sábio da parte dela. Ela falou, Duda, eu cresci por um lado e você cresceu pro outro. Então, por exemplo, hoje eu tenho meu consultório, eu trabalho autônoma, eu faço os meus horários, eu tenho uma flexibilidade de vida muito positiva. Justamente por eu seguir a profissão que eu me graduei, fazer pós, fazer uma especialização, ter a clínica aqui, né, o consultório. E isso é um crescimento que eu valorizo, mas que muitas vezes eu esqueço dele. E que é um crescimento que há 2 anos atrás eu almejava de olhos emaranhados, assim, de tanto que eu queria ter isso, ter essa vida que eu tenho hoje. E hoje que eu tenho essa vida, eu olho pro que eu não tenho, que é a casa, por exemplo. E aí eu me comparo com a pessoa que tem. E aí eu nunca fico contente com nada. Isso me irrita, isso me deixa frustrada, isso me deixa brava. Eu não sei o que eu sinto com isso. Preciso levar pra terapia. A real é que a gente precisa olhar pra nossa própria história com um pouco mais de carinho, sabe? As lutas que a gente enfrentou, aonde a gente chegou. Olhar sim para os nossos objetivos com vontade de chegar lá, mas olhar para trás e admirar, sabe? Falar, meu, eu não tô atrasada, porque a minha própria história, não tem como eu estar atrasada para minha própria vida. Faz sentido? A gente esquece de olhar quanto a gente cresceu, o tanto que a gente caminhou, o tanto que a gente sofreu para estar onde a gente está, para ter o que a gente tem. A gente só olha pro que tá faltando. E, gente, se continuar assim, a sensação de estar completo nunca vai chegar. Porque é isso, você chega em um objetivo, você já tem outro, e aí você chega naquele objetivo, você já tem outro e você nunca para. E se você ficar se comparando com pessoas que têm vidas completamente diferentes da sua, a gente nunca vai se contentar e a gente nunca vai curtir o processo de estar vivo. E eu digo isso para todos os âmbitos. Vida pessoal, vida profissional, maternidade. É muito doido tanto que a gente compara o nosso maternar. E o quanto que a gente compara as nossas próprias crianças também. Isso é um assunto que é muito delicado pra mim, porque, óbvio, quando a gente tem um filho, a gente tem pavor de errar com esse filho. A gente não quer fazer errado, né? Mas é óbvio que a gente vai errar e é óbvio que nossos filhos vão precisar de terapia também, tá tudo bem. Eu tô dando o meu melhor, sabe? Mas a gente acaba comparando.
Por que que o filho de fulano consegue bem em língua portuguesa e matemática e o meu só vai bem em matemática? Por que que o filho de fulano começou a andar com 11 meses e o meu só começou a andar com 1 ano e 2? A gente se compara em tudo. Isso é exaustivo. E aí, eu tava conversando com a minha psicóloga sobre esse assunto há um tempo atrás. E ela falou pra mim, Duda, é isso, você tem que comparar apenas consigo mesma, né? Porque cada um tem a sua vida e você tá fazendo o seu caminho, então seu único parâmetro justo de comparação é a sua própria vida. Então você tem que se comparar com a Duda do mês passado, a Duda do ano passado, para você ver se está tendo uma evolução ou não. E se não estiver tendo uma evolução, agora é hora de virar a chavinha e começar a mudar as coisas. E é muito absurdo quando a gente senta para fazer essa reflexão do nosso eu do ano passado, por exemplo, ou do nosso eu da infância, o que a Duda criança almejava para a vida dela. É muito doido isso, porque a gente percebe o quão longe a gente chegou e a gente não aproveitou o processo. Eu sinto que a gente nunca vai estar contente e a comparação é o maior veneno que a gente tem na vida. Eu sei que rede social tá um negócio medonho. A gente não sabe quem é de verdade. A gente não sabe quais vidas são vidas reais. E aí a gente se comparar com uma coisa falsa é pavoroso, assim, é perigoso, inclusive. Assim como se comparar com pessoas do nosso convívio também não é saudável. E não se engane, tá? É muito difícil não se comparar, simplesmente ignorar que aquilo que você tanto quer, a outra pessoa já conquistou e você ainda não. Mas é injusto. Coloca na cabeça, é injusto. Eu lembro que eu cheguei num ponto em que eu estava com 19 anos, 20 anos de idade. Estava no meio da faculdade ainda. E eu me comparava com um outro amigo que tinha a casa e o carro que ele sempre quis. Mas ele não estava no emprego que ele queria. Ele não estava cursando o curso que ele queria. E eu estava no emprego que eu queria, cursando o curso que eu queria. E como minha prima tinha comentado, cada um cresceu em um âmbito diferente, cada um cresceu em um lado diferente. E ainda assim eu me comparava muito, eu falava, por que que ele tem ou não? Quando eu fui cair em si, assim, quando eu liguei o meu lado racional da coisa, falei, cara, eu tenho 20 anos de idade, esse meu amigo tem 36. É claro que idade não quer dizer nada por muitas vezes, mas é muito mais fácil você ter 36 e ter uma casa do que você ter 20 e ter uma casa. Você teve mais tempo para se organizar, você teve mais tempo para juntar dinheiro, você teve mais tempo para ser adulto, né? Com 20 anos a gente acha que a gente sabe de tudo e não sabe de nada. Eu com 26 para 27 acho que sei de tudo e eu sei que eu não sei de nada. É cansativo a gente se sentir insuficiente o tempo todo. O tempo todo. Justamente porque a gente não olha para nossa própria vida. E quando a gente olha, a gente não vê o processo para chegar no nosso objetivo. A gente vê que o outro fulaninho já conseguiu aquilo que você quer. Mas você também não viu as lutas que o fulaninho teve para conseguir o que ele tem. Isso aqui tá surreal de gostoso. É uma salada Caesar. E eu juro pra você, esses pedacinhos da torrada do pão estão divinos. Essa comparação não vai te levar a lugar nenhum. Essa comparação é uma comparação injusta. E honestamente, quer uma dica? Dá uma filtrada nas suas redes sociais
para você ver e decidir, né, quem vale a pena você manter lá ou não. Eu juro. Em 15 segundos de stories, 90 segundos de reels e um carrossel com 20 fotos, a gente pode ser quem a gente quiser. Isso não significa que aquilo seja real. E pra Duda, Duda, que vou estar vendo esse vídeo de novo em algum momento da vida, para de se comparar. Não vale a pena essa comparação. Essa comparação, ela é doentia. Essa comparação, ela é injusta. E essa comparação, ela não vai te levar a lugar algum. Cria os seus próprios objetivos. Siga o seu próprio caminho. E olha com carinho o percurso que você está fazendo para chegar lá. Para de se comparar. Ninguém está 100% satisfeito com a vida que tem. Ninguém está 100% feliz com a vida que leva. Todo mundo tem um objetivo diferente. O objetivo da pessoa que você está se comparando pode não ter absolutamente nada a ver com o seu objetivo. Então, às vezes, você tá olhando para uma pessoa como se ela tivesse a resposta de todos os problemas da vida, e essa pessoa que tá lá em cima na sua prateleira tá olhando para baixo para você, almejando toda essa vida que você tem e que você tá insatisfeito com ela. Então, muitas vezes a gente esquece que a comparação é uma via de mão dupla. Você tá indo no objetivo da outra pessoa e a outra pessoa tá vindo no objetivo da sua vida. E ambos estão descontentes com a vida que tem porque nenhum dos dois estão aproveitando a caminhada. E galera, a gente vai morrer. A gente não vai levar nada daqui, nada, absolutamente nada. O mínimo que a gente pode fazer é aproveitar esse intervalo da vida. É curtir a nossa jornada, curtir a nossa caminhada e eu não digo se contentar, porque a gente não vai se contentar e nem deve, tá? Mas amar o que a gente já tem, tendo novos objetivos, sim, mas não fechar os olhos para aquilo que a gente já lutou e o que a gente já conquistou. Enfim, se cuida. Se você sentir que deve, converse com alguém sobre isso. Às vezes, e eu tive esse insight de fazer esse vídeo justamente por isso. Porque eu tive essa conversa com uma pessoa que eu me comparava. Eu cheguei para essa pessoa que eu me comparava e conversei com ela sobre essa comparação e o que eu sentia e tudo mais. E aí eu percebi que era mútuo, que ela se comparava também e que ela não estava 100% contente com aquilo que ela tinha, com a vida que ela levava. Então, às vezes, quando possível, e se você achar plausível, troca uma ideia com a pessoa que você se compara. Vê os desafios que ela teve para ter o que você quer. Vê se ela está 100% contente com a vida que ela leva. Vê se ela não almeja mais alguma coisa. Vê se ela não se compara com mais alguém. E aí você vai se sentir menos sozinho e vai entender que nada disso está sendo útil para sua vida. Simplesmente para de se comparar.